Essa é a primeira aula e antes de começar eu quero dizer que eu estou muito feliz com todas vocês, né, que entraram aqui no grupo, que se interessaram em estudar um pouco mais sobre vendas, né, que esse é realmente o foco, assim, dar esse pontapé inicial para a gente conseguir estabelecer uma comunicação mais efetiva com os nossos clientes. E eu identifiquei, então, em todas as conversas que a gente tem, né, lá no grupo e nas lives e nos vídeos no YouTube, que muita gente tem bastante dificuldade de se comunicar com o público-alvo, porque antes de definir o público-alvo, não definiu qual é o seu posicionamento de mercado. Tá? Então a gente vai conversar sobre isso aqui no grupo, tá? Eu tenho aqui um caderno, como sempre, tá? Para guiar aqui as dicas e a aula que eu quero passar para vocês. Eu vou passar o conteúdo, no final eu vou passar um exercício que eu quero que vocês façam durante o dia para que a gente amanhã possa dar seguimento, então, com a segunda aula e dando continuidade, tá? Eu vou começar falando, então, por que, né, quais são, assim, as desvantagens de a gente ir para o mercado tentar vender sem antes definir o nosso posicionamento, sem antes definir nosso posicionamento de marca, nosso posicionamento de mercado, tá? Porque assim, quando a gente não tem um posicionamento de mercado bem definido, tá? Quando a gente não tem bem consolidada essa ideia, a gente não consegue convencer as pessoas de que realmente a gente tem algo para agregar, porque a gente não definiu nem o que a gente pode agregar na vida delas. Então a gente não consegue estabelecer essa comunicação, porque a gente simplesmente não sabe o que comunicar, porque também a gente não definiu o nosso posicionamento de marca, né? Nosso posicionamento de mercado. Então, quando a gente não define isso, a gente fica aos olhos do cliente como um ateliê, uma empresa genérica, só mais uma no mercado. E isso é uma coisa horrível, assim, porque isso não gera credibilidade, isso não faz a gente conquistar o nosso espaço. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que começar a pensar nisso, tá? A gente passa para as pessoas que a gente não tem nenhuma personalidade enquanto marca, enquanto empresa, e a gente não tem nenhuma visão de mundo, a gente não representa nenhuma visão de mundo, a gente não se encaixa em nenhum tipo de grupo, a gente não tem nenhuma representatividade porque a gente simplesmente não comunica nada. Olha que tragédia, né? Quando a gente não comunica nada, as pessoas nos percebem como, assim, tipo, um negócio atrasado, principalmente agora em época de redes sociais. A internet tem uma velocidade de comunicação imensa, as pessoas estão se conectando muito com marcas, as pessoas estão se conectando muito com aquilo que faz sentido, né, para elas através de grupos, as pessoas se unem em grupos por afinidades. Então a gente passa, quando a gente não tem uma comunicação definida, clara, objetiva, a gente passa uma visão de que a gente é meio atrasado, assim, de que a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. E como a gente já vem conversando, se posicionar como autoridade tem muito disso, né, de tu saber o que tu está fazendo, né? E aí até fiz uma anotação aqui que quem não sabe o que quer comunicar, quem não sabe o que quer passar para o público, vai precisar investir muito mais em publicidade, né? Aí entra naquela questão de ter que pagar para alcançar público e para convencer, né? Para convencer as pessoas de que tu tem um produto que pode atender elas, porque tu não está conseguindo comunicar, fazer esse convencimento através da tua comunicação e daquilo que tu representa no mercado. E assim, né, quando a gente não se conecta com o público desejado, a gente acaba parecendo menos interessante, menos importante, e ninguém nos dá valor, não dá valor para o nosso trabalho, e não consegue perceber que aquilo que a gente faz pode agregar na vida delas. Então, olha a importância que é esse primeiro passo, né? A percepção está diretamente ligada ao que tu comunica. Então as pessoas elas vão te perceber, porque o que é marca, tá? A marca é como as pessoas te veem. Se
se as pessoas, eu vou falar uma coisa aqui que é meio forte, tá? Não quero ofender ninguém, mas é que é pra que fique bem claro. Mas se as pessoas te percebem como a vizinha que costura e que faz, assim, qualquer coisa para ganhar um dinheirinho, essa é a tua marca. A marca é como as pessoas te veem, independente se é isso que tu quer que as pessoas percebam do teu trabalho, tá? Porque posicionamento de marca, posicionamento de mercado é o que tu quer que as pessoas percebam. E marca é, de fato, o que as pessoas percebem. Então, se tu não tá construindo um posicionamento de marca, a tua marca está sendo construída completamente de forma aleatória e tu não está tendo controle nenhum sobre isso, porque marca é o que as pessoas, quando elas olham para ti e para o teu negócio, o que elas pensam? Essa é a tua marca, tá? E se tu não está construindo isso, isso está sendo construído de alguma forma e tu não está direcionando isso, tá? E quando a gente não define isso, a gente não mostra qual é o nosso propósito e a gente não consegue também comunicar por que o nosso negócio existe e a gente não consegue vender, né? Aí a gente vê tanta gente, por que é tão difícil vender, né? Por que as vendas estão tão difíceis? Porque simplesmente tu não está construindo um posicionamento. Tu não tá, as pessoas estão te enxergando de uma forma qualquer que tu não está tendo controle nenhum sobre isso, e isso está impactando nas tuas vendas, tá? Então a gente tem que tentar construir esse posicionamento de uma forma intencional para não ser só mais um mercado. Porque eu já falei sobre isso, quando a gente é só mais um, as pessoas elas não veem diferenciação daquilo que a gente faz, porque qualquer um faz. A gente fica ali no mesmo nível de qualquer um, e não é isso que a gente quer, né? Então é por isso que a gente está estudando para definir posicionamento de mercado. Uma marca forte, uma pessoa que constrói um posicionamento de mercado, ela conquista um espaço, né? E é isso que a gente está buscando, conquistar o nosso espaço e o espaço para o nosso produto, tá? Dito tudo isso, né? O que pode nos... fugiu a palavra, mas assim, o que pode nos prejudicar não definir a marca? Eu vou deixar para vocês algumas perguntas que assim, ó, pega papel e caneta e anota, tá? E aí esse vai ser o exercício para hoje, tá? Hoje tu vai definir por que tu faz o que tu faz. É a primeira etapa dessa construção de posicionamento que a gente vai fazer aqui dentro desse grupo, tá? Então é assim, por que tu faz o que tu faz? Tu vai ter que chegar nessa conclusão através desse pensamento. Mas assim, senta, tenta realmente colocar no papel todos os motivos que te levaram a fazer o que tu faz. Eu vou deixar algumas perguntas, algumas pessoas é ótimo, mas algumas perguntas, tá? Olha, escreve essa pergunta. Por que eu faço o que eu faço? Uma pergunta. Por que eu abri o ateliê? Por que eu decidi montar um ateliê de costura? Não responde com coisas óbvias, porque eu precisava de dinheiro. Porque para conseguir dinheiro, tu poderia ter inventado qualquer outra coisa. Fazer bolo no pote, fazer qualquer outra coisa, faxina, a gente pode fazer tanta coisa, né, gente, para ganhar dinheiro. Só que tu decidiu investir numa máquina de costura e começar a costurar. Então, sabe, reflete sobre isso. Por que tu decidiu montar o teu ateliê? Por quê? Tá? Qual é a tua inspiração? Essa aqui é bem importante, tá? Existe algo único, especial ou importante sobre o teu negócio? Existe? Existe algo aí até botei aqui mais para baixo assim sobre você, né? Resumo o que tem de importante sobre você que os seus clientes se importarão, né? Em ti. O que tu quer passar pro teu público através dessas peças que tu tá produzindo? Existe nesse contexto, nessa história, nessa tomada de decisão, algo que seja único, que seja especial, que seja importante, que seja relevante para o teu cliente? Coloca tudo isso no papel, faz a reflexão de uma forma bem sincera contigo mesmo, tá? E
eu também anotei aqui, se a tua marca, se o teu ateliê fosse uma pessoa, como que essa pessoa seria, né? Assim, características emocionais, características, né? Assim, tipo, se o teu ateliê fosse se o meu ateliê fosse um negócio, ele seria, se ele fosse uma pessoa, um negócio ele é, né? Mas se ele fosse uma pessoa, ele seria despojado, alegre, acho que meio que as minhas características, assim, né? Então, pensa sobre isso. Se o teu negócio fosse uma pessoa, como essa pessoa seria e como as outras pessoas iriam perceber o teu negócio, né? São perguntas muito importantes, tá? Anotem todas elas, então se tiver que voltar o vídeo aqui e ir pausando para tu anotar as perguntas, depois tu senta com essas perguntas, faz essa reflexão, coloca tudo no papel. Por quê? Porque esse autoconhecimento do teu negócio e do que te levou a fazer o que tu faz, depois, tá? Depois que a gente vai passar lá na próxima aula, são mais 2 aulas, tá? Daí tu vai conseguir definir realmente uma comunicação mais assertiva, e esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo, então, é tu descobrir e tu conseguir expressar por que tu montou o teu ateliê e qual o sentido disso para ti, tá? Isso vai fazer mais sentido ainda com as próximas aulas, mas essa é a primeira etapa e é o que eu quero que vocês façam hoje.